A você, meu querido irmão e irmã que nos acompanha em sua casa, e nós que aqui estamos congregando também, abramos a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus, no seu capítulo 2, carta aos Hebreus, capítulo 2, faremos a leitura dos versículos de 1 a 4, Hebreus capítulo 2, os versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra do nosso Deus: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Oremos. Pai querido, obrigado, Pai, porque a Tua palavra está aberta, foi lida, queremos ser edificados por ela, e só o Senhor pode usar o Teu servo, só o Teu Santo Espírito pode transformar o nosso coração de acordo com esse alimento que iremos aprender, iremos agora poder, Deus, tirar esse tempo para meditar. Queremos que o Senhor, então, edifique a nossa vida, confronte o nosso coração e nos faz cada vez mais íntimos e obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Permaneçam na verdade. Mas qual é a verdade? Existe uma verdade que de fato é absoluta ou não? A verdade é aquilo que eu produzo, a verdade é aquilo que está em mim, ou aquilo que sai de mim, de acordo com as minhas concepções, com os meus pressupostos. Existe em algum local, em algum meio, uma maneira de eu conhecer a verdade, de eu buscar a verdade, de eu me deleitar na verdade. São questões que, mais do que nunca hoje, passa pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Nós vemos um número crescente de fake news. Hoje, agora, nós temos visto quase que uma moda, a moda de produzir fake news, de lançar via as redes sociais notícias que abonam pessoas, que abonam aquilo que eu não me agrado, para que a notícia seja de acordo com aquilo que eu quero, que aquilo que eu espero, e assim também as consequências diante delas. Nós temos uma comissão, a comissão da verdade, agora uma comissão da fake news no governo, tentando tirar ou buscar a verdade. Nós vemos na política muitos levantando a bandeira de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas a pergunta é, será que esses também têm a verdade? Será que esses também conhecem a verdade? Será que a fonte em que eles se alimentam de conhecimento é a fonte da verdade? Quando nós olhamos para o texto nos mostra que nós temos, sim, a verdade. Mas a verdade, ela não está em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. E quando você vai para o primeiro capítulo de Hebreus, você vai perceber que ali o autor, que nós não sabemos quem é, escrevendo a judeus que tinham se convertido ao cristianismo, apresentando e defendendo a ideia da verdadeira verdade, e apontando para que a verdade seja vista em uma pessoa, pois ela é personificada nessa pessoa, e essa verdade é Cristo. Não existe outro lugar, não existe outro meio de se buscar a verdade, a não ser através de Cristo Jesus. E no primeiro capítulo o autor nos mostra que antigamente, no Antigo Testamento, a palavra era falada pelos profetas, pelos anjos, mas nos últimos dias ela nos fala pelo Filho de Jesus.
E o autor ainda apresenta quem é esse filho. Ele diz que esse filho é a expressão exata do ser divino. Ele de fato é o verdadeiro Deus. É dele que procede todo o conhecimento, como nós aprendemos hoje de manhã. É dele que provém a sabedoria. E é dele que nós devemos nos alimentar. Mas será que o povo de Deus tem buscado isso? Será que o povo de Deus tem se deleitado na verdade? Será que o povo de Deus tem vivido de acordo com essa verdade? Porque muitas vezes nós ouvimos, mas nós não buscamos colocar o que ouvimos em prática. E por isso que existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é apenas parar para dar atenção a alguma coisa, mas isso necessariamente não vai mover as minhas ações, mover o meu pensamento para aquilo que eu estou ouvindo. Escutar já é diferente, é dar uma atenção devida para que agora as minhas ações sejam de acordo com aquilo que eu estou atentando para elas. Então muitas vezes nós apenas ouvimos a palavra, mas não escutamos. Quando nós vemos as crianças têm isso de forma muito clara. Os pais cobram dos seus filhos para que eles façam alguma coisa. Muitos deles vão apenas ouvir e dizer, depois eu faço. Mas, como apenas ouviu, caiu no esquecimento e o depois não chegou. E o pai depois cobra, mas eu não pedi para você fazer isso. Ah, pai, eu iria fazer depois, mas acabei me envolvendo com as minhas coisas e eu esqueci de fazer. Mas quando o filho, ele quer de fato obedecer ao seu pai, ele vai escutar. Ele não apenas vai ouvir, e de prontidão ele vai fazer. Não apenas para agradar o pai, mas justamente porque ele reconhece que é isso que ele precisa fazer, pois ele foi ensinado assim. O pai mostrou a ele que é assim que deve ser o procedimento, mas muitas vezes não é isso que acontece entre nós. E o autor então nos chama para essa realidade. Ele começa então apresentando para nós que nós precisamos nos apegar à verdade. E assim o versículo 1 diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A expressão por essa razão conclui tudo que o autor estava falando anteriormente. Por exemplo, ele diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, o Criador e sustentador do universo. Cristo é maior e extremamente superior aos profetas, aos anjos, e por isso eu preciso dar ouvido a esse que agora fala. Não é qualquer um que está falando, mas agora é o próprio Deus que fala através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. E por isso eu preciso dar a atenção devida a Ele. Mas não só dar atenção, mas me apegar a esse ensinamento. E o verbo aqui, apegar, ele traz o sentido de fato, você dar toda a atenção devida ao que está sendo dito. E atenção de prontidão, ou seja, eu estou escutando e agora eu estou vivenciando aquilo que eu acabei de ouvir, aquilo que acabou de ser falado ao meu coração. Eu não apenas estou com um mero conhecimento, mas eu estou vivendo isso na prática. Isso é se apegar. E o texto diz que tem que ser com mais firmeza. Por quê? Porque por inúmeros momentos da nossa vida, nós vamos nos deparar com circunstâncias difíceis, e nessas circunstâncias difíceis, nós vamos buscar alguma maneira de absorver algo para direcionar aquilo que eu estou precisando, diante da dificuldade que eu estou vivendo. E às vezes eu paro para escutar pessoas que não trazem a verdade, mas pessoas que trazem conceitos ou pseudos verdades, porque eu estou buscando uma maneira de resolver o meu problema. Mas quando o texto diz que eu tenho que pegar com mais firmeza, é porque eu preciso ouvir sim os irmãos, desde que os irmãos estejam trazendo para mim a palavra da verdade. Se todo o conhecimento, se toda a orientação, se todo o conselho está
oriundo da palavra de Deus. Aí eu sim, eu posso ouvir e posso descansar nessa certeza. Então eu preciso fazer isso com mais firmeza. Por quê? Porque em diversos momentos eu vou titubear. Eu vou estar diante de uma situação que eu vou questionar. E o texto diz que quando eu busco me apegar a essas verdades com firmeza, eu não vou desviar dela. Porque ela é vida, ela é bálsamo, ela me consola, ela me direciona diante daquilo que eu preciso saber, diante daquilo que eu estou vivendo. E nós precisamos fazer isso não porque isso é bom, é mais do que bom, isso traz de fato paz ao meu coração, pois essa paz é proveniente apenas de Deus e da sua palavra. Então eu tenho que fazer não porque é bom para mim, mas é porque é o alimento que eu necessito para o meu caminhar. E esse é o propósito de perseverar. O texto não traz a palavra perseverar, mas ele nos leva a essa concepção que nós precisamos perseverar nesse conhecimento, nessa verdade. E essa perseverança, ela tem que ser tal que ela tem que me levar e me apontar para Cristo, que é a verdade encarnada. E eu só vou conseguir desfrutar disso se eu estiver vivenciando a fé que provém também de Deus e é dom de Deus para nós. Então eu vou perseverar na fé, no conhecimento que veio de Deus e que agora traz para mim o que eu preciso entender e saber da realidade, da vida, das minhas lutas, da minha caminhada cristã. Eu preciso viver desse modo, pois isso agrada a Deus. Mas eu me lembro aqui da parábola que Cristo contou, da parábola dos 2 fundamentos. Depois que ele termina o Sermão do Monte, ele vai concluir trazendo essa parábola e vai dizer que aquele que vai ouvir e praticar, ele vai ser comparado a um homem que lançou as suas bases, a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, veio as dificuldades, vieram as vãs filosofias, mas nada aconteceu, porque ele estava na rocha, estava fundamentado na verdade. Agora, porém, existe aquele que vai ouvir, mas não vai dar atenção, e esse vai ser comparado com aquele que lançou a sua casa sobre a areia, e quando veio a tempestade, lá se foi aquela casa, não permaneceu. Então nós temos que ouvir e praticar, perseverando nesse conhecimento que veio de Deus. E aqui também, lembro-me da parábola do semeador, e essa parábola ilustra muito bem os solos, os tipos de solos com que a palavra está chegando. Esses solos é o coração, e nós temos lá no texto dizendo que a primeira semente caiu na beira do caminho, ela foi pisada e as aves do céu a comeram. A segunda semente, ela caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E a outra, a última, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. E nós temos que perceber isso, queridos, como nós aprendemos pela manhã, que o coração é a fonte da vida humana, é do coração que produzirá os pensamentos, as minhas atitudes diante das minhas afeições. E por isso que o coração, ele precisa estar cheio da palavra da verdade, pois somente assim ele conseguirá discernir as coisas que estão vindo para ele, as coisas que ele tem ouvido. Qual é o tipo de coração que tem chegado a palavra da verdade? Qual é o teu coração? O teu coração está cheio da palavra de Deus, ou o coração está cheio das suas próprias vontades? Porque quando isso acontece, eu vou escolher aquilo que eu quero da parte de Deus e aquilo que eu quero da parte do mundo. Não existe o sagrado e o profano na vida do crente, ou ele é ou ele não é.
Ou ele vive de acordo com os preceitos de Deus, ou ele deixa de caminhar de acordo com isso. E o coração dele vai revelar o que ele é na intimidade dele com Deus. Na intimidade dele com Deus. Mas o texto continua, e o texto nos leva ao versículo 2, mostrando que há juízo, que há julgamento de Deus, de acordo com o meu proceder, quando eu escuto ou não a palavra de Deus. Ele diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não escaparemos, não escaparemos. E aqui o autor está nos lembrando que aqueles crentes precisavam dar atenção devida à palavra falada agora por intermédio do Filho. Por quê? Porque antes eles ouviram a palavra por intermédio dos anjos, por intermédio dos profetas, e deram atenção, e muitos deles passaram a cumprir aquilo que estava sendo dito por esses. Agora a palavra não está sendo dita mais pelos anjos, pelos profetas, mas pelo próprio Cristo. E aquela palavra que antes era difícil de compreender por conta das leis, por conta de tudo aquilo que precisava ser observado, agora não mais. Agora a palavra é muito mais simples. Agora a palavra é dita por Cristo, e a palavra dita por Cristo, o evangelho da salvação, é uma palavra de fácil entendimento. E agora o texto vai dizer: se agora nós estamos em Cristo e não estamos dando atenção ao que ele está falando, assim como aquele povo lá no Antigo Testamento não escapou do juízo de Deus, quanto mais nós não escaparemos. Se você lembrar de algumas situações, você vai perceber no Antigo Testamento como Deus foi severo para aqueles que não permaneceram naquilo que ele estava ensinando. Por exemplo, a história da família de Coré, Datã e Abirão, que não ouviram e não permaneceram na palavra de Deus, e todos os seus familiares, juntamente com eles, foram absorvidos por uma grande cratera que se abriu diante deles, e foram mortos. Se você lembrar também, os filhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho diante do Senhor, e Deus os consumiu de uma só vez. O próprio povo de Israel, vendo vários sinais que Deus estava fazendo, eles muitas das vezes aceitavam, outras não. E vemos que depois que o povo saiu do cativeiro babilônico, eles começaram a questionar a Moisés, a questionar a Deus, porque eles passavam por tantas dificuldades, e Deus puniu aquele povo, fazendo aquele povo perecer no deserto, caminhando por 40 anos, para que toda aquela geração passasse, ficando apenas 2, para que uma nova geração pudesse desfrutar da terra que Deus havia prometido. Por quê? Porque o povo não permaneceu naquilo que estava sendo dito. Se assim Deus agiu, se assim Deus puniu, quanto mais nós que estamos diante da mensagem do Salvador, de Jesus Cristo, uma mensagem simples, pregada e anunciada, revelada na Escritura. Como escaparemos? Não escaparemos. E queridos, essa exortação dada pelo autor com essa pergunta é de fato de balançar o esqueleto. Se nós olharmos para as ênfases no original, nós vamos perceber isso. É como você olhar para a história de Davi que pecou contra Deus, contra Batseba, contra Urias, e tentou esconder o seu pecado de todas as maneiras, mas Deus enviou o profeta Natã, e quando o profeta Natã chegou diante dele, contou uma história, e depois que ele terminou aquela história, Davi rapidamente disse: esse homem tem que morrer. Então Natã disse: esse homem é você, Davi. Imagine o coração de Davi. Isso nós podemos ver expresso no Salmo, vendo que ele disse que enquanto ele calou
os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelo constante gemido todos os dias, e a mão pesada de Deus estava sobre ele, e ele sentiu o duro juízo de Deus, porque ele estava negando a Deus, quando não parou para atentar pelos erros que ele estava cometendo. E isso acontece conosco hoje também, queridos. Se nós não andarmos de acordo com a vontade de Deus, isso também vai acontecer conosco. O juízo de Deus virá sobre nós, e nós temos que, com isso, estar atentos, porque o que nós vemos hoje é pessoas brincando de um cristianismo. Eu fico admirado, porque o que nós temos também visto é um avanço na teologia reformada. Por conta das mídias sociais, nós estamos desfrutando dela agora. Muitas pessoas têm se chegado à igreja do Senhor, e têm chegado com vários conceitos, com várias teologias, mas muitas das vezes sem o conhecimento bíblico. A teologia, ela existe por conta de Cristo, é Deus. Para depois eu estudar as doutrinas, eu preciso conhecer a Deus, mas às vezes eu pego apenas aquilo que está sendo dito por homens, usados pelo Senhor, e homens que conhecem a verdade, e tomo aquilo sem buscar entender a verdade, analisando o texto bíblico, de fato me deleitando de uma devocional diária, daquilo que Deus pode falar ao meu coração, e saio por aí falando, mas na prática eu não vivo nada daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino, ou da teologia que eu digo ter, daquilo que eu digo ser. Nós não podemos brincar com Cristo, queridos. O juízo de Deus está diante de nós. Muitas vezes nós vemos crentes que chegam à igreja e são lindos, maravilhosos. As pessoas falam: olha só que casal belo. Mas quando chega em casa, a esposa sabe que aquela beleza era apenas uma máscara, porque em casa é feio, é destruidor. Aquele marido não cumpre o papel dele, pelo contrário, ele destrói a sua família com os seus pressupostos que não vêm de Deus, com suas ações que não vêm de Deus, e chega na igreja, se diz ser uma coisa, e lá outra totalmente diferente, e nós não vemos a aflição daquela família. Assim também os filhos, às vezes estão na igreja e aqui levantam a mão, adoram a Deus, cantam e fazem de tudo, e se dizem auto-espirituais, na rede social postam diversas coisas lindas e maravilhosas, mas na faculdade não é nada daquilo que ele prega na rede social ou aqui dentro da igreja. Dentro de casa não obedece os pais. Que tipo de crente é esse? Será que esses vão escapar do juízo de Deus? Será que esses vão escapar da mão pesada de Deus? De modo nenhum, porque não existe isso dentro do reino. Ou você está ou você não está, ou você assume um compromisso ou você deixa de viver esse compromisso com Cristo. E nós precisamos alertar. Por quê? Porque nós vivemos dias difíceis, e nesses dias difíceis só permanecerão firmes aqueles que estarão em Cristo, caminhando em Cristo e vivendo os preceitos de Cristo. Porque muitas pessoas estão sofrendo na alma, muitas pessoas estão com diversos tipos de problemas em suas almas. É porque muitas das vezes estão questionando a fé em Cristo Jesus, ou porque mesmo sendo crentes estão ouvindo outras vozes, estão dando atenção para outros preceitos, estão buscando viver a sua própria maneira o cristianismo, e esquecendo de olhar para a Escritura como a regra de fé e prática, a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não escaparemos. Se assim foi com o povo do Antigo Testamento, assim também será conosco. E no Novo Testamento também nós temos um exemplo disso, quando Paulo lá em Romanos capítulo 1 diz que muitos daqueles que acreditavam na existência de Deus disseram não a Deus e passaram a viver de acordo com os seus próprios prazeres, e diz o texto que Deus os entregou às suas paixões infames, Deus os rejeitou. Augusto Nicodemos tem um sermão que se tornou livro, que ele cita o texto bíblico que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém. Ninguém. Nós precisamos dar atenção a quem e o que está sendo falado. E a Escritura está diante de nós. O que falta para cada um de nós nos deleitarmos nela? Logo pela manhã, abrirmos a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, viver os preceitos que Deus revela aqui. Tem muitas pessoas que chegam e dizem: mas eu leio a Bíblia toda manhã, mas eu não consigo entender muita coisa. Porque você tem que ir além da leitura, querido. Você tem que estudar a Bíblia, fazer perguntas para o texto, riscar um papel para tentar entender o que o texto bíblico está te ensinando e aplicar isso para o seu dia a dia, para aquilo que você está vivendo. E aí sim você poderá caminhar toda aquela manhã lembrando daquilo que você meditou logo que você acordou. E o texto então, no versículo 4, vai mostrar para nós o porquê que nós temos que nos agarrar a essa mensagem. Porque essa mensagem é segura, e é muito segura. Olha o que o texto diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A mensagem de salvação mencionada pelo autor se confirmou a nós de duas maneiras. A primeira foi através de Cristo, que foi anunciado inicialmente pelo Senhor, o Filho de Deus. E a segunda é confirmada pelos apóstolos, confirmada pelos que a ouviram. E esse povo, o povo a quem o autor escreve a carta, eles já tinham a vivência com os apóstolos, que testemunharam daquilo que de fato era o próprio Cristo, e puderam também fazer sinais e maravilhas para testificar que eles eram apóstolos de Deus, para credenciá-los como homens de Deus, escolhidos por Deus para a continuidade da mensagem de Cristo. E o texto diz que esse testemunho é muito maior, porque esses homens fizeram sinais, e esses sinais não vieram de suas mãos, mas vieram de Deus. Eles só foram usados para fazer essa obra. O Espírito Santo foi distribuído, a igreja começou, e tudo isso era importante, necessário naquele tempo, para a confirmação do Evangelho anunciado e pregado por eles, através daquilo que eles vivenciaram com o próprio Cristo. Por isso que a Escritura não é um mero livro deixado em nossas mãos, queridos. A Escritura é a palavra de Deus, revelada a nós. E tudo que está aqui é verdade, porque Deus escolheu mais de 40 homens, inspirou esses homens para que numa inspiração dinâmica pudesse deixar para nós registrado aquilo que eles receberam no Antigo Testamento, os profetas, e anotaram, e os apóstolos, aquilo que eles presenciaram, para que pudesse deixar registrado no Novo Testamento. E aqueles que não foram apóstolos, mas que deixaram aqui registrado na palavra de Deus, a palavra, eles foram verificados, e foram comprovados, e foram de fato confirmados pelos apóstolos de Deus. Nada daqui é mera história, tudo aqui é a revelação especial de Deus. E o autor então aponta para isso. E aquele povo não tinha tudo o que nós temos na mão, o cano ainda não estava fechado. E nós estamos com o cano fechado, nós estamos com todo o conhecimento apontando para nós Cristo, o clímax da redenção, o clímax da história bíblica. E às vezes nós não paramos para olhar para essa mensagem. Essa mensagem é segura, porque é palavra de Deus. Por isso que nesse tempo se fez necessário tantos sinais, tantos milagres. Isso quer dizer que não temos sinais e milagres hoje? Não daquela mesma maneira. Não daquela mesma maneira. Deus pode curar, Deus pode ressuscitar, Deus pode mover coisas
De forma sobrenatural pode, mas não se faz necessário hoje para mostrar quem Ele é, pois nós estamos diante da palavra que revela Ele, o nosso Senhor, o nosso Redentor, a obra magnífica, o plano eterno de Deus, tudo isso se concretizando na pessoa de Cristo e depois sendo aplicado em nosso coração, por intermédio do Espírito Santo. Está tudo aqui. A quem ou o que eu estou ouvindo? Que mensagem eu estou dando atenção? Se for a palavra da verdade, permaneça firme diante dela. Sabe por quê? Porque a Escritura não nos isenta de sofrimento. Deus diz que teremos sofrimento, que teremos provações, que passaremos angústia, mas Ele diz: tende bom ânimo, pois Ele, Cristo, venceu o mundo. Em Hebreus, o autor também mostra que Cristo, Ele padeceu, mas Ele não revidou em nenhum momento aquilo que fizeram contra Ele, pelo contrário. E tudo isso foi para mostrar a nós e deixar a nós esse exemplo. O sofrimento virá sobre a vida dos crentes, como nós estamos presenciando hoje, por conta desse vírus. Agora, a forma como eu me porto diante desse sofrimento revelará se eu estou ou não na palavra de Deus. A forma como eu me comporto, a reação que eu tenho diante dos sofrimentos, das angústias que vêm sobre mim, vão revelar se de fato eu permaneço firme na palavra de Deus. Nós precisamos, nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição, buscar sempre, queridos, o Deus revelado na palavra. Não negligenciar tão grande salvação, pois a palavra de Deus nos aponta para a realidade da paz, do consolo, da esperança, e tudo isso o crente só terá em Cristo Jesus, e se permanecer na palavra dele. Que Deus nos ajude a passar por esse tempo, que nós não sabemos o que virá ainda pela frente. Hoje nós estamos congregando aqui, talvez no próximo domingo todos nós deveremos estar em casa, congregando de casa, porque não poderemos estar na igreja do Senhor. Como vamos nos comportar diante disso? Que a palavra de Deus preencha o nosso coração, que a palavra de Deus seja vida para cada um de nós, hoje e sempre. Amém?